Boa tarde, todo mundo que está nos seguindo para esse protesto especial hoje. A gente está atrapalhando o almoço de vocês para falar sobre uma ferramenta que desenvolvemos, que muitas pessoas ficam fazendo perguntas sobre como usar, por que usar e por que a gente desenvolveu. Então a gente está aqui hoje para falar com vocês exatamente sobre isso, que é o nosso equalizador de liderança. Antes disso, deixe-me apresentar rapidinho. Eu sou a Flor, e isso é o meu sócio. Meu nome é Henrique, e nós somos os dois fundadores da Manifesto 55. E há pouco mais de 2 anos a gente tem atuado principalmente apoiando grupos, indivíduos, equipes, organizações a criarem suas transformações, a gerarem transformações, a manifestarem, né, colocarem no ar aquilo que para eles é mais genuíno e mais verdadeiro. Né? E nessa... já há um bom tempo, né, que a gente começou a desenvolver essa ferramenta justamente para apoiar pessoas que estão nessa caminhada. Então, uma das primeiras coisas que a gente começou fazendo quando a gente começou com nossos cursos abertos, que é um dos produtos que a gente oferece, foi pesquisar um pouco mais sobre liderança e o que está mudando nesse mundo hoje e qual é a liderança que é necessário para criar mais engajamento nas empresas, mas também nas escolas. Então, a gente fala diretamente com gerentes, mas também com professores. Eu vou mostrar para vocês também, enquanto a gente está falando, uma apresentação para mostrar para quem já conhece o equalizador como usar e preencher, mas também para quem não conhece ainda a ferramenta, para vocês acompanharem um pouco melhor a nossa fala. Exatamente. E ao longo desse webinar, que também vai ficar gravado para quem estiver assistindo ele depois, mas quem estiver conosco agora ao vivo, pode também deixar os comentários, deixar suas perguntas, e assim a gente vai, de fato, tendo uma conversa aqui. A ideia é esse bate-papo durar aqui cerca de meia hora, 40 minutos, e com isso a gente possa resolver questões que vocês tenham tido ao experimentar esse equalizador, ao baixá-lo, e talvez queiram conhecer mais detalhes sobre ele. Né? A ideia é de poder apresentar para quem conhece pouco, mas principalmente ouvir as questões de vocês, para quem já está experimentando e está querendo esclarecimentos. Perfeito, vamos lá. Então, a gente começou, como falei, quando a gente estava desenvolvendo o conteúdo dos nossos cursos, pesquisando mais sobre o que significa liderança e como você pode ser um bom líder. Então, várias teorias hoje falam sobre estilos de liderança e como é necessário mudar esses estilos de liderança o tempo inteiro, olhando pela necessidade do seu grupo e olhando pelo contexto em que seu grupo é. Então, a gente estava pesquisando vários desses estilos para entender, então, o que a gente tem que ensinar, mostrar para os nossos participantes sobre quais são os estilos, né? Às vezes a gente tem estilos que são mais dominantes ou mais coercitivo, mais autoritário. Tem também estilos que são mais democráticos. E a ideia é que, como um bom líder, você consegue pular entre esses estilos, olhando pela necessidade do grupo e do contexto em que eles estão vivendo. Então, várias teorias, como já falei, sobre liderança. A gente vai passar aqui alguns mais populares, mais comuns, assim. Essa é uma teoria que é chamada situational leadership, então liderança situacional, que olha exatamente pela situação em que o grupo é, e você fica adaptando o seu comportamento e o seu estilo de liderança. Essa é bem comum e mostra muito bem essa necessidade de mudança constante que é necessário para engajar as pessoas, porque não funciona fazer sempre o mesmo jeito, de mesma forma, e o que é necessário é que você às vezes fica mais delegando, às vezes mais direcionando, às vezes mais apoiando, às vezes mais treinando. Então essa teoria já mostra bastante isso. Mas a gente não achou suficiente, a gente achou que faltava um pouquinho. Então a gente pesquisou mais, achamos uma outra teoria, dá para ver aqui são bastante estilos de liderança do Daniel Goleman, que é até uma teoria que a gente usa em nossos cursos para mostrar um pouco quais são os estilos mais comuns que existem dentro de liderança e para qual situação eles estão apropriados. Então, aqui está escrito, né, algumas características, qual é o estilo, quando é bom usar certo estilo, mas ainda percebemos que não é suficiente só pular entre ser comandante e visionário,
ou pular entre ser coaching e democrático, porque tem muito no meio. E muitas vezes esses estilos ficam estereotipando, né, criando estereótipos sobre o que é um líder. E muitas vezes a gente veste esse estilo como se fosse a nossa personalidade, ao invés de só uma ferramenta que a gente usa para engajar pessoas. Porque isso é o que é um estilo. A ideia é que você não é o estilo, que você usa o estilo para engajar as pessoas. E a gente percebeu que quando você usa esses 6 ou 4 ou 5, né, tem várias teorias, você fica um pouco preso nas configurações fixas desses estilos fixos de comandante, de visionário, de coaching. Então a gente pensou como a gente pode mostrar melhor para nossos participantes que liderança, especificamente liderança engajadora, que consegue realmente empoderar os participantes do grupo, da equipe ou dos alunos, por entender que é bem sutil às vezes as mudanças. Então a gente começou uma pesquisa e a gente olhou quais são os aspectos que esses estilos tratam, né? Quais são os aspectos de estilo de liderança que a gente tem que mudar enquanto a gente muda de estilo. O primeiro aspecto que a gente olha quando a gente olha para estilos de liderança e de facilitação, a gente chama aqui facilitação porque a gente está usando a palavra facilitação como um novo estilo de liderança que deixa o processo mais fácil. Então, quando a gente chama de facilitação, é essa coisa de líderes entenderem que um processo de um grupo tem que ser deixando mais fácil por eles. Então, isso é um pouco a ideia da palavra facilitação. E quando falamos dos aspectos, um aspecto que os estilos olham é quanta energia um líder coloca dentro do processo. Pode ser uma energia alta, né, que um líder mais coercitivo, direcionador, talvez tenha uma energia mais alta, ou pode ser uma energia mais reflexiva, que é mais apropriada, por exemplo, para um processo democrático, em que o líder tem um papel mais de participante. Um outro aspecto é de experiência do conteúdo, que como os participantes, eu estou falando de participantes, mas isso pode ser colaboradores, alunos, equipe, todo mundo que está participando do processo, como eles estão experimentando, né, como qual é a experiência deles do conteúdo. Pode ser que é uma experiência mais teórica, né, com líderes que são, por exemplo, também mais direcionador, podem oferecer regras ou bastante conteúdo. É um estereótipo, por exemplo, de um professor mais antigo, né, que oferece mais conteúdo e pouco prática, até uma experiência de conteúdo que é bem experiencial, em que os participantes vivem o conteúdo pelas reflexões ou pela própria experiência. Tem um nível de influência que muda com todos os estilos, que pode ser uma influência maior ou uma influência menor. Depois a gente mostra também que essa influência é mais uma influência sobre o processo e não necessariamente sobre o conteúdo. Da onde vem o conhecimento? Aqui a gente mostra mais sobre o controle, vamos dizer, do conteúdo, em que a gente mostra da onde vem o conhecimento, vem do líder ou vem dos participantes, e tudo no meio. E por final, a participação do grupo. Isso muda também com os estilos. Então, mostrando aqui rapidamente, né, quais são os aspectos que a gente identificou, que quando falamos em teorias de estilos de liderança, o que eles olham? Então, eles olham para a energia, a experiência de conteúdo, a influência que o líder tem, da onde vem o conteúdo e quanto o grupo está participando. E isso muda entre os estilos. Mas como eu falei para vocês, a gente percebeu que mostrar só os estilos fixos deixou os líderes um pouco fixos em alguns estereótipos, e a gente queria mostrar então essa arte que a gente acha que é liderança e facilitação, e então decidimos usar a metáfora de um equalizador, como se fosse uma música, e você é o DJ, você é a pessoa que fica adaptando o tempo inteiro, pegando esses aspectos. E como ficou? Para quem já conhece o equalizador, você vai reconhecer as próximas imagens, e para quem não reconhece, você vai conseguir acompanhar para depois baixar e preencher para você.
Então, o primeiro aspecto que eu falei é energia. Dá para ver, né? Essa barra mostra exatamente o que um equalizador faz. Você mostra entre uma energia dinâmica, ou uma energia alta, e uma energia reflexiva. E o que está preenchido aqui pode ser um exemplo de um certo líder em um certo momento. Então, pode ser que, como eu falei, né, um líder direcionador ou um líder coercitivo pode ter um pouco essa energia, um pouco mais alta, mais dinâmica o tempo inteiro. O que eu desafio agora é que se essa pessoa tem que mudar, às vezes, a energia para ser um pouco mais reflexiva, porque a necessidade do grupo exige isso, está preso, porque o equalizador não consegue chegar até esse ponto de ser mais reflexiva. Então, o que a gente quer estimular com o equalizador é que você identifica onde você normalmente atua, né? Talvez você fica mais nesse canto esquerda de dinâmica e o seu estilo usual que você usa com sua equipe, com seus alunos, é essa energia mais dinâmica. E o convite é que cada vez mais você consegue ampliar o seu alcance dentro do equalizador, para adaptar o equalizador pela necessidade ou pelo contexto do grupo. Pensando nisso, numa energia mais dinâmica e mais reflexiva, depois a gente vai compartilhar com vocês um vídeo que é uma fala do TED sobre estilos de liderança conectado com maestros de orquestras, e vocês vão perceber bem legal lá como é essa coisa entre uma energia mais dinâmica e mais reflexiva, mostrando pelos maestros de grandes orquestras do mundo. Vocês vão curtir bastante. O próximo aspecto que eu falei para vocês é a experiência de conteúdo. O que eu estou mostrando aqui, então vem desse coisa de mais teórica até mais experiencial. Esse equalizador, como está preenchido agora, pode ser o estilo mais usado, por exemplo, de um professor mais tradicional, como já falei para vocês. Mas pode ser também um gerente que gosta bastante de processos e regras e estruturas. Então, o que acontece aqui é que esse líder sabe transmitir bem a teoria por trás do conteúdo. E não sabe muito bem ainda como deixar o grupo, os alunos, a equipe, aplicar e experimentar com esse conteúdo. Muitas vezes, quando a gente trabalha com professores, a gente recebe a pergunta sobre como deixar aulas mais experiencial. O desafio não é que você coloca jogos ou dinâmicas necessariamente, você não tem que ir para a floresta para ter aulas ou processos mais experiencial. A ideia é que você, junto com o seu grupo, consegue pensar sobre a aplicação de uma teoria, ao invés de só ficar na teoria mesmo. Ou você consegue, junto com o grupo, refletir sobre como essa teoria foi criada, por exemplo. Então, a aplicação, a experiência de conteúdo. Então, cada vez mais a gente convida os líderes para usar esses dois estilos, quanto teoria, quanto experiencial, e conseguir, então, ampliar de novo o alcance do equalizador e dizer, nossa, eu me sinto cada vez mais confortável também, quando é necessário, oferecer processos mais experienciais. Isso pode ser quanto, eu estou falando bastante de professores, de equipe, isso pode ser tanto num processo curto, por exemplo, uma aula ou uma reunião, quanto num processo mais longo, por exemplo, um projeto. Pode ser que no começo do processo você tem que ser um pouco mais teórico como líder, e pode ser que enquanto o projeto está se desenvolvendo ao longo de meses, você tem que ser um pouco mais experiencial, porque é o momento que os participantes vão realmente aplicar aquilo que vocês falaram no começo. O terceiro aspecto, como já falei, o controle sobre o processo, a gente chama de influência, para fugir também um pouco dessa palavra controle necessariamente, mas aqui a gente olha sobre quanto influência o líder tem sobre o processo do grupo, se é uma influência maior ou menor. Em geral, muitas pessoas têm o desafio de deixar fluir um pouco a influência sobre o processo. Às vezes você nem está tanto envolvido no conteúdo, mas você está bastante envolvido no processo, por exemplo, por controlar o tempo, por decidir quem vai falar como próximo, por realmente fazer perguntas fixas que vão ser respondidas, ao invés de deixar a conversa fluir.
Então, esse, como eu preenchi agora, é um estilo, vamos dizer assim, mais usado para pessoas gerentes das equipes, para professores, que têm uma influência em geral um pouco maior. E o nosso desafio aqui também é para cada vez mais ampliar os nossos estilos, para ter às vezes um pouco menos influência e às vezes um pouco mais. Muitas pessoas nos perguntam, nossa, mas é bom evitar, né, um pouco essa influência maior. E a gente diz, em geral, não, porque você precisa, os dois, você precisa às vezes saber ter menos influência e às vezes você tem que saber quando é importante ter uma influência maior na sua equipe ou nos seus alunos, para não perder também no processo, porque você como líder, como facilitador, líder facilitador, você é responsável pelo processo. Falamos aqui sobre o controle sobre o conteúdo, que é a origem do conteúdo, da onde vem de eu sei ou de eles sabem. Aqui tem muito a ver com o líder que está estimulando a participação em termos de conteúdo dos participantes. Você pode ter, por exemplo, uma influência maior sobre o processo e uma influência menor do conteúdo. Então, você fica só ajudando o processo de tempo, de perguntas, mas você não está contribuindo com o seu próprio conhecimento. A gente fica, quando a gente está em processo de cocriação, processos criativos, mas também quando a gente está tentando facilitar um processo de tomar decisões mais democráticos. Esses processos têm uma origem do conhecimento muito de eles sabem. Então, a ideia é que cada vez mais você consegue quanto estimular esse eles sabem, quanto também usar, às vezes, eu sei para ajudar o processo, porque tem grupos que, às vezes, exigem isso de você, dizer, eu sei essa resposta, eu sei como resolver isso, eu estou aqui para ajudar vocês como líder também. Então, a ideia é que cada vez mais você consegue ampliar o equalizador para os dois lados. E o último, que vai junto um pouco com a origem do conhecimento, é a participação do grupo. Aqui a gente pode estimular como líder uma participação baixa ou alta. Eu preenchi agora um estilo mais comum de ter uma participação mais baixa em geral, quando pessoas não sabem exatamente como deixar o grupo participar. Assim, a gente tem que lembrar também que participação tem várias formas. Você pode estimular a participação sempre pela mesma forma, que é, por exemplo, falar em grupo, falar em círculo. Mas também uma forma de participação pode ser por escrito, por reflexão individual, em duplas, em trios. E para quem é, por exemplo, um pouco mais introverta, pessoas não sempre participam de mesma forma em processos. E você, como facilitador, líder facilitador, tem que saber como estimular essas diferentes formas de participação de vários dos seus membros do grupo. Então, aqui a ideia é que também você consegue cada vez mais ampliar o seu equalizador para quanto estimular uma participação alta, quanto baixa. E aqui também recebemos às vezes a pergunta de, mas é melhor evitar uma participação baixa? E a gente diz às vezes não, porque tem situações em que a participação do grupo tem que ser um pouco menor, porque tem um momento em que a decisão tem que ser feita rápido, pelo líder, pensando, por exemplo, em momento de crise, momento de emergência, de incêndio, ou quando você está decidindo com 20 pessoas onde almoçar e já todo mundo com fome. Às vezes, sempre estimular uma participação alta do grupo não ajuda em todos os processos. Vocês vão perceber quando eu falei sobre os estilos de liderança também, às vezes precisamos um líder um pouco mais autoritário, dependendo do contexto. Mas, em geral, é legal saber quando é necessário e saber como você consegue mudar esses estilos de um lado para outro, às vezes mais alto, às vezes mais baixo. Então, como ficou o total do equalizador? Isso é talvez, de novo, uma imagem que vocês já conhecem. E é o equalizador com os 5 elementos, os 5 aspectos, todos junto. Quando você vai no nosso site, depois a gente vai compartilhar o link para quem ainda não baixou. A gente deixou lá um equalizador pronto para vocês usarem. E vocês podem começar a preencher onde vocês estão, vocês podem começar a pensar sobre a sua equipe, as necessidades, pensar o que é necessário para vocês ser um líder mais engajador para todos os seus
colaboradores, para os seus alunos, para deixar cada processo mais interessante e mais engajador. Então, a nossa meta, como já falei para vocês, é cada vez mais ampliar o nosso alcance do equalizador para conseguir adaptar o nosso estilo enquanto líder. E por que usamos o equalizador? Eu escrevi aqui algumas razões para isso, mas talvez vocês tenham outros. No começo, em primeiro lugar, é uma ferramenta de autoconhecimento, para você refletir sobre o seu estilo de liderança, qual é o estilo que é mais preferido para você, né? Onde você está em geral, e onde você tem que se desafiar. Então, pode ser que você tenha, em geral, uma energia mais alta, você tem, em geral, uma influência maior. Então, o desafio é para, às vezes, ter uma energia um pouco mais reflexiva e ter uma influência um pouco menor. Então, todo o processo de autoconhecimento para se desenvolver melhor como líder, para assim ajudar o processo do qualquer grupo, é um processo muito rico que a gente estimula bastante para cada líder. Então, tem esse autodesenvolvimento que vem junto com depois o autoconhecimento, quando você consegue identificar onde você pode se desafiar para desenvolver os seus estilos de liderança, para assim conseguir equalizar, literalmente, a sua liderança cada vez mais. Além disso, o equalizador também oferece uma linguagem para falar sobre liderança. Pode usar isso no processo de feedback, que seu próprio equipe preenche para você qual é seu estilo e o que eles precisam de você. Então, eles podem dizer, a gente gosta muito que você tenha uma energia dinâmica, mas às vezes é bom que você tenha uma energia mais reflexiva. Você é bastante teórica e a gente gostaria de ter mais experiências. Então, é ótimo ferramenta também de feedback. Além disso, é também uma ferramenta quando você está desenhando processos, encontros, aulas ou projetos. Pensando talvez no começo do projeto, talvez no começo do encontro, a gente faz um processo em que a minha energia é um pouco mais alta, eu mostro mais teoria, a participação é um pouco mais baixa, o conhecimento vem de mim, a minha influência é maior, até no final do processo, do encontro, da aula, do projeto, que tem uma energia sua um pouco mais reflexiva, e que os participantes conseguem experimentar mais o conteúdo, e eles estão falando mais, então é muito mais, eles sabem, a autoparticipação e sua influência sobre o processo é um pouco menor, por exemplo. Assim, você consegue desenhar muito legal, usando o equalizador, vários processos e encontros e aulas e projetos. Vamos voltar agora, talvez, para algumas perguntas sobre o equalizador, mas antes eu vou perguntar para Henrique se ele tem alguma coisa para adicionar. Acho que o principal, assim, é que essa ferramenta a gente tem utilizado muito com nossos projetos, né? Como a Flor falou, nossos cursos. Então tem um processo até de educação, assim, desse olhar que a gente quer trazer. E a gente tem recebido muitos diferentes retornos. Voltamos, desculpa pela pausa aqui, a gente teve um pequeno intervalo técnico aqui. O Henrique estava falando sobre a ferramenta de equalizador. Isso, mas talvez acho que a gente pode abrir para algumas perguntas que tenham surgido, ou até mesmo buscar algumas dúvidas que geralmente as pessoas têm sobre o equalizador. Uma das perguntas, exatamente. Eu posso fazer umas perguntas para você, né? Porque a gente, durante os nossos cursos, a gente recebe também bastante perguntas e até esse webinar a gente decidiu fazer porque recebemos algumas perguntas de pessoas que tinham baixado o equalizador, mas talvez não tinham participado do nosso curso, então eles não sabiam exatamente como preencher e como usar no seu dia a dia o equalizador. Então eu vou
Só talvez a gente pode pensar em algumas situações em que o equalizador pode ser interessante, quanto na sala de aula, quanto nas reuniões. Então, como você usaria o equalizador no dia a dia? Perfeito, perfeito. Acho que ele tem um aspecto dele da gente começar a ter mais consciência de como que a gente age perante grupos, né? Quando a gente está conduzindo um grupo, conduzindo uma reunião, liderando uma equipe, ou um projeto, ou na sala de aula como educador. Então é um processo de se dar conta, né? Como é que está a minha energia agora? Eu estou ouvindo os alunos, o conhecimento está vindo deles, ou eu que estou colocando o que eu acho, o que eu percebo, o que eu conheço, a minha experiência? O grupo está participando bastante, eu estou fomentando a participação das pessoas, ou eles estão mais quietos me ouvindo? Né? Eu estou aqui cuidando do processo, ou estou deixando solto para ver o que surge, né? Sem cuidar tanto do controle. Então, são alguns aspectos que a gente começa a se dar conta de como que a gente está na sala de aula. E perceber que ao mexer nessas diferentes aspectos, né, da minha liderança, tem um efeito sobre o grupo, tem um efeito sobre o processo. Né? Isso é muito interessante até mesmo de experimentar. Pô, se eu fizer isso, se eu entrar em sala de aula hoje e com uma característica mais reflexiva, né, um pouco mais calmo, falando mais pausadamente, qual é o efeito que eu vou ter sobre os alunos? Né? E a cada turma vai ter um efeito diferente. A cada alunos irão reagir de forma diferente, em momentos diferentes, em turmas diferentes. E essa é que é a arte, né? Que é perceber qual é a reação que eu quero causar, qual é o momento, qual é o resultado que eu quero ter. Então é um grande exercício constante assim, de ter essa consciência. Para algumas pessoas que não tinham ainda uma linguagem para falar sobre isso dentro da sua atuação como líderes, né, formais ou informais, o equalizador deu para elas essa linguagem, esse subsídio assim, de como atuar com outras pessoas. Né, e é para isso que a gente traz a ferramenta, é um dos aspectos principais dela. Tem mais uma pergunta aí? Temos uma nova pergunta aqui do Marcelo, que está participando do nosso webinar aqui. E ele pergunta, como utilizar o feedback que as pessoas podem gerar a partir da minha facilitação? Sei que eu sei um pouco mais teórico, por exemplo, como posso utilizar esse feedback para me tornar mais experiencial? O equalizador parece uma excelente ferramenta, mas parece que demandou outras ferramentas para que eu possa efetivamente depois alterar as minhas facilitações. Então, Marcelo, obrigada pela pergunta. É exatamente isso que é só uma indicador nesse sentido. Então, quando você usa em processo de feedback, ele pode ser usado como uma linguagem para indicar certos estilos ou certos comportamentos da liderança de facilitação. Então, pode ser exatamente que o seu grupo diz, então, muda um pouco esse equalizador, e o equalizador assim não oferece as respostas de como fazer isso. Assim, aqui é entre todas as outras ferramentas de facilitação. E como já falei, esse é o exemplo que você deu, né, de mudança de teórico para ser um pouco mais experiencial, é bem comum, né, essa demanda do grupo. E muitas perguntas, né, sugerem lá mas como fazer isso? Como eu falei, né, muitas pessoas têm um pouco medo de fazer coisas de jogos, dinâmicas, né, existe em geral, infelizmente, uma dinamicafobia entre gerentes e também professores. Eles dizem, mas tem que levar para fora, para a floresta, para viver o conteúdo de uma forma mais experiencial. Então, o que é mais importante, ao invés de inventar jogos ou dinâmicas, se você não se sente confortável fazendo isso, é pensar o porquê da experiência. E a ideia é que teoria oferece o conteúdo de uma forma pronta, em que as pessoas conseguem ler o conteúdo, conseguem talvez entender o conteúdo, mas eles não conseguem sentir e viver o conteúdo. Então, isso é a grande diferença que a gente está convidando os líderes para fazer cada vez mais. Às vezes é importante dar uma regra. Não pode usar celulares durante a reunião. Isso é uma teoria também, porque é uma regra. É bem teórica, é seco a informação. Então, isso uma pessoa tem que seguir, tem que entender, ler e pronto. A ideia é que quando você coloca um processo um pouco mais experiencial, é que você fica se desafiando para cada vez mais deixar as pessoas viverem aquilo, sentirem aquilo que você quer transmitir. Então, talvez, usando o exemplo da regra do celular, que não é conteúdo, né, assim, mas é uma regra teórica, ao invés de dizer, não use o seu celular no encontro, você deixa as pessoas
os celulares ligados e eles vão perceber, nossa, está influenciando bastante o processo, e alguém talvez vai dizer, interessante, eu estou percebendo que a gente não desligou nosso celular, eu estou sentindo que isso não está funcionando. Vamos falar mais sobre isso? Esse exemplo é super simples, mas é uma forma de experimentar com um certo conteúdo. E se você está falando sobre processos de facilitação, a gente usa também o equalizador, que é um conteúdo pronto, a gente apresenta para as pessoas de uma forma teórica. No mesmo tempo, a gente deixa também as pessoas viverem os vários estilos e configurações do equalizador em teatro, em momentos de simulações. Então, a gente apresenta o equalizador e depois em pequenos teatros e pequenas sketches e simulações, a gente mostra para as pessoas, ok, então, agora o líder vai ter uma energia alta, vai ter uma influência grande, como você se sente depois disso? E até a gente deixa os líderes também testarem as várias configurações do equalizador. Então, a gente assim troca também a teoria do equalizador com um experimento, né, um conteúdo um pouco mais experiencial do mesmo conteúdo. Então, isso é cada vez o convite. Mas sim, você precisa mais ferramentas para cada vez mais conseguir ampliar o seu alcance do equalizador, tanto para influência, tanto para energia. Tem várias dicas para isso, e isso é o que realmente é a arte de facilitação. O equalizador, nesse sentido, serve como indicador do seu estilo, e o resto você vai ter que aprender fazendo, e com outros facilitadores também, por exemplo. Muito legal. Tem algo para adicionar? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que a ideia é que ele é um indicador, né, para nós, ele nos ajuda nesse diagnóstico para a gente se conhecer melhor, né? E é uma ferramenta de autoconhecimento também para o facilitador. Ele tem um outro aspecto também que é interessante pensar, é quando você intencionalmente quer criar uma certa experiência, esse equalizador ele pode ser uma ferramenta de planejamento da aula, né, de design, como ele chama, né, enfim, quando você está pensando uma experiência de aprendizado, está pensando uma aula específica, como que você gostaria de agir, se posicionar, né, no caso ali, regular o seu equalizador para causar o efeito desejado, para ter o certo engajamento dos alunos, para que tais resultados aconteçam, né? Então é uma outra forma também de já usar ele de antemão para planejamento. E aí, é claro, acho que o ponto que o Marcelo trouxe faz muito sentido, né? Acho que vale para todos, que diversos aspectos mexem com diferentes aspectos do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. E parte do desenvolvimento como líder, de uma forma geral, né, como indivíduo, como pessoa, como facilitador, envolve a gente desenvolver novas habilidades. Né? Então, tem aspectos que podem ser trabalhados via ferramentas. Então, por exemplo, se você quer criar uma aula mais experiencial, talvez você possa utilizar algumas metodologias, algumas ferramentas que te ajudem nisso. Mas por trás de tudo isso está uma habilidade diferente, uma forma de trabalhar o corpo, de trabalhar a voz, de trabalhar as nossas ideias dentro de um espaço sala de aula que passa por diferentes formas, diferentes meios que a gente pode se desenvolver. Né? Certamente. Talvez no futuro a gente pode pensar como o equalizador pode dar essas dicas, né, de quando você começa a mexer, por exemplo, energia né, a sua energia talvez mais comum, é mais reflexiva. Se você começa a querer mexer mais para dinâmica, que aparecem algumas dicas, por exemplo, ficar em pé, ou usar a sua voz de forma diferente. Por exemplo, também, né? Eu quero um pouco mais participação, que a gente consegue adicionar algumas dicas de mais alta participação pode ser estimulado por fazer dinâmicas em duplas, né? Se você não quer sempre as pessoas todas falando. Então, com certeza, tem algumas dicas para fazer as mudanças com isso também. Exatamente. Eu tinha mais uma pergunta também, que pessoas que já trabalharam, né, que já fizeram talvez o nosso curso, que já baixaram o nosso e-book e até o nosso equalizador, perceberam talvez que a gente está mudando um pouco o design do equalizador para mostrar para vocês como exatamente usar. Então isso pode ser uma pergunta de vocês quando você está preenchendo, porque na versão que você vai baixar talvez ainda tem mais um ponto no equalizador. Então, Henrique, talvez você pode explicar qual foi um pouco essa mudança que a gente está mostrando de um ponto para mais um gradiente assim do equalizador.
Eu acho que é uma consequência natural, assim, que é perceber que é difícil, em alguns aspectos, talvez a gente consiga colocar assim, eu sou, né, 80% teórico, eu sou 20% eu deixo solto, mas muitas vezes a gente não tem essa clareza, essa nitidez. E mais do que isso, muitas vezes o que importa, mais do que aquela forma fixa de atuar, é mais esse gradiente, né? Eu consigo me sentir confortável indo desse lado até esse lado, né? Entre um certo alcance, eu consigo agir, consigo me adaptar de uma forma tranquila. Então, aqui uma forma de preencher o equalizador, que já é algo até que os próprios participantes já têm trazido isso para a gente está lançando uma nova versão dele, do guia, para ajudar vocês nesse sentido, ao invés de preencher um ponto só no equalizador, ali no aspecto, tentar enxergar qual é o meu gradiente, assim, quão amplo eu consigo estar de uma forma confortável dentro daquele aspecto. Né? Isso ali já vai te dar bastante noção, inclusive até de quanto que eu posso brincar, né? Quando eu estou facilitando. Brincar, eu digo experimentar, fazer diferente, me explorar. E à medida que o tempo vai passando, como é que eu posso me desafiar? Como é que eu posso dar um passo à frente, né? Me colocar um pouquinho desconfortável para conseguir expandir minha zona de conforto, expandir as situações em que eu me sinto confortável agindo. Né? Porque no fundo, e essa é uma pergunta que vem recorrente a nós, não é que nós estejamos com o equalizador no centro dele. Né? O equilíbrio não está no centro dele, o equilíbrio está da gente conseguir navegar entre os extremos e qualquer coisa no meio. Porque quanto mais a gente tem essa amplitude, né, de possibilidades onde eu posso me agir, com mais facilidade eu vou lidar com situações diferentes. Por exemplo, eu posso geralmente ser uma pessoa que me sinto muito confortável com aulas experienciais. Botar o pessoal para fazer mão na massa, trabalhar, seja em alunos em laboratório, seja com as minhas equipes, né, para eles vivenciarem as coisas. Mas pode ser que tenha um momento, por mais difícil que para mim seja, que eu tenho que puxar, tirar eles, né, do mão na massa, tirar eles do laboratório e explicar uma teoria. Né? E para muita gente isso é muito difícil, né? Pessoas que não têm esse costume no dia a dia. E aí a gente tem que se desafiar. Né? Então aí o equalizador nos ajuda a também nos colocar em extremos de um lado ou de outro. E o que é legal também, né, pensar como você consegue conectar, né? Eu mostrei no começo da apresentação alguns desses estilos de liderança que talvez você está mais acostumado de usar, né? Você sabe que é o estilo mais autoritário, mais visionário. Como você conecta isso com o equalizador? Então pense assim que o equalizador, esses estilos de liderança são configurações fixas do equalizador. Então, se você diz, um estilo democrático, né, que você está usando, que você está mais acostumada de usar essa linguagem, você pode colocar o equalizador na configuração de um líder democrático, que seria participação alta, conhecimento vem muito dos participantes, né? Então a participação, a origem do conhecimento é muito para eles sabem, a influência do líder nesse sentido é um pouco menor sobre o processo, mas pode ser maior também, né? Para estimular a participação de todos. Em geral, o estilo democrático tem uma experiência de conteúdo mais experiencial e talvez a energia dele é mais reflexiva. Então assim a gente pode conectar os estilos de liderança com o equalizador, pensando neles como configurações fixas mais ou menos do próprio equalizador. E a outra ideia é de mudar, por exemplo, dessas configurações fixas e até usando só um ponto do equalizador como ponto de onde eu estou e onde eu quero me desafiar, é que a gente não quer demonizar nenhum dos extremos, como eu falei, né? Às vezes as pessoas dizem, eu tenho sempre uma influência muito grande no processo e eu quero evitar isso. Então a ideia é que não demonizar ter uma influência maior, mas saber como às vezes ter uma influência menor e às vezes ter uma influência maior quando é necessário. Então, ao invés de pular de um ponto para outro, você simplesmente amplia o seu gradiente. Muito legal. Temos mais uma pergunta. Perfeito. Talvez a última, né? Não sei se tem outras aqui, mas a gente pode depois responder também os comentários. Perfeito. E responder para quem entrar em contato também, mandando mensagens, nos ligando. Por favor, não deixem de nos procurar trazendo suas reflexões e perguntas também. Eu vou responder uma última aqui para a gente já talvez chegar numa... Perfeito. E aí você pode fazer o fechamento, que a Gabriele perguntou sobre essa questão da dualidade, né? Que talvez o equalizador pareça
como se tivesse esses dois lados, né? Ou um ou outro, né? Ou reflexivo ou ativo, ou teórico ou experiencial. E acho que para enfatizar isso, né? Talvez tenha ficado mais ou menos claro, mas para deixar explícito isso, que na verdade é pelo contrário, na verdade que a gente está olhando aqui a todas as multipossibilidades que a gente tem no meio de tudo isso, né? Na verdade são só apenas títulos que a gente coloca nos dois extremos para nos guiar, e poderiam ser outras palavras, né? Não se aprendam as palavras, mas mostrar que a gente tem uma grande variação ali no meio do campo que a gente pode estar trabalhando. Então, inclusive as teorias que a gente estudou, né, que se basearam, como a Flor comentou antes, elas tinham esse fator de caixinhas, né, como se a gente estivesse colocando pequenas caixinhas. E aqui o equalizador, utilizando o equalizador, simplesmente cada pessoa tem o seu equalizador único para cada situação, cada momento. Então, ele, pelo contrário, não é para criar dicotomias ou separações, mas justamente para unificar tudo. Porque ali está tudo dinâmico. E mais do que isso, né, mais do que dinâmico, é dinâmico a cada momento, a cada instante, a gente pode estar alterando o estilo, né, de um jeito ou de outro, de uma forma consciente, de uma forma provocativa, né, no sentido de querer levar a uma certa direção, um certo grupo em relação a um certo resultado. Então essa é a prática que a gente acaba fazendo no dia a dia, é encontrar esse pequeno ajuste que a gente vai fazer a cada momento, a cada situação. Exatamente. E como eu falei antes, né, não é para demonizar nenhum lado. Não tem um lado ruim do equalizador e um lado bom do equalizador. A ideia é exatamente que você consegue mudar, trocar de uma energia mais alta para uma energia mais reflexiva quando necessário. E brincar um pouco também. Às vezes é bem legal, né, ter uma energia mais reflexiva enquanto você ainda tem um controle grande sobre o processo, que vai dar um efeito interessante, por exemplo. No mesmo tempo, né, pode ter uma energia bem alta participando só, né? Eles sabem, participação alta, mas a sua energia também é alta, porque você como líder está entrando na energia do grupo. Então, isso dá para brincar bastante, né, com várias configurações do equalizador, para vocês cada vez mais testarem como engajar os alunos, as equipes. Muito legal. Temos mais perguntas? Eu acho que talvez seja bom a gente ir fechando aí, já passou um bom tempo aqui nessa conversa. Perfeito. A gente vai deixar depois no evento desse protesto o link que eu te falei para esse vídeo, que é interessante para vocês darem uma olhada sobre os maestros das orquestras e como eles estão usando o equalizador, que talvez eles não estão usando, mas você pode pensar como se fosse o equalizador. Esse maestro está usando assim, esse maestro está usando assim, por exemplo. E o outro é o link para baixar o equalizador se você não tinha feito ainda, porque é uma ferramenta que a gente está disponível no nosso site. A gente tem o equalizador né? Como usar o equalizador, que você consegue preencher um equalizador com seu estilo usual e preencher onde você vai se desafiar em termos de equalizador. Então, são dois equalizadores em cima do outro. Esse documento pode imprimir também para a sua equipe, usar feedback, processo, tudo para usar a linguagem. E, além disso, a gente tem o nosso e-book, que chama Encontros com Propósito, em que a gente também faz algumas referências no equalizador de como desenhar e criar esses encontros com propósito. Então, exatamente as ferramentas que o Marcelo também perguntou. Nesse e-book a gente dá um pouco mais insights e inputs de, então, o equalizador é onde eu estou como facilitador, quais são as ferramentas, quais são as dicas que eu posso usar para cada vez mais criar encontros com propósito, projetos com propósito, aulas com propósito, que são mais engajadores, e o equalizador entra nesse e-book também. Então vale a pena baixar. E para quem quer saber mais sobre facilitação, durante o nosso curso Cria Engajamento, a gente também sempre explica mais do equalizador, e o equalizador é um ponto principal desse curso aberto, e a gente tem várias edições em várias cidades chegando também. É só olhar no nosso site, na agenda, nosso calendário de eventos e atividades. Obrigada por participar. Se tiver mais perguntas, por favor, não deixe, né, mandar um e-mail para nós. A gente está sempre disponível para responder perguntas, ou aqui no Facebook, ou pelo e-mail contato@manifesto55.com, pelo site. Então só manda as suas perguntas e a gente responde. Se tiver perguntas
ou dúvidas sobre outros assuntos, também mandem, e o próximo protesto pode ser sobre uma coisa sua que você tinha dúvida. Muito obrigada pela participação. Muito